O método Padovan é um método criado por uma fonoaudióloga brasileira para intervenções realizadas por fonoaudiólogos em pacientes. A premissa do método Padovan é recapitular todas as fases do desenvolvimento, passando por todas as etapas neurológicas que um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso passam durante o seu neurodesenvolvimento. Beatriz Padovan criou este método para atendimentos fonoaudiológicos e em nossos atendimentos nós repassamos por todas as fases do desenvolvimento, pensando sempre na estimulação das estruturas cerebrais e na ajuda, na melhora da comunicação entre os neurônios através das sinapses nervosas. Isso significa que nós vamos realizando exercícios que fazem parte da genética do ser humano. Começamos por exercícios que vão recapitular as fases do desenvolvimento, dos primeiros deslocamentos de um bebê até a sua verticalização, a capacidade de andar, e tudo isso é importante porque é estruturante para que a fala e a linguagem aconteçam, assim como acontece no neurodesenvolvimento de todas as pessoas durante o seu desenvolvimento. A realização desses exercícios vai nos promover a capacidade de repassar por toda a estruturação de verticalização, a capacidade de andar, a capacidade do equilíbrio, da atenção, da concentração, a capacidade de realizarmos atividades manuais, visuais, e aqui eu faço uma parada para dizer que quando realizamos exercícios com as mãos, principalmente, nós estamos fazendo uma estimulação enorme do sistema nervoso central, porque como temos muitas atividades com as mãos, a área cerebral, as áreas cerebrais responsáveis pelos movimentos e atividades manuais é muito extensa. Então, quando nós fazemos exercícios desse tipo, nós estamos ativando áreas cerebrais muito extensas. Assim como esperamos durante o neurodesenvolvimento de uma criança, de um bebê pseudonormal, depois que a criança passa por todas as etapas de desenvolvimento para alcançar a capacidade e a possibilidade de ficar em pé e andar, e isso acontece por volta de 1 ano de idade, essas estruturas estando bem estabelecidas, a criança começa a ser capaz de produzir as primeiras palavras e de falar as primeiras frases. Isso vai acontecer aproximadamente com 1 ano e meio, 2 anos de idade. O que é importante ressaltar aqui é que tudo que aconteceu antes, até a criança ser capaz de falar, é muito importante para o neurodesenvolvimento e não acontece à toa. Então, todas as etapas motoras de estruturação que aconteceram antes da fala acontecer, ou seja, rastejar, rolar, engatinhar, ficar em pé e andar, são estruturantes para que a criança consiga falar por volta dos 2 anos de idade. Beatriz Padovan também nos esclareceu durante todas as suas aulas e formações que tivemos, que aí tivemos etapas importantes com 1 ano de idade, 2 anos de idade e com 3 anos de idade não é diferente. Com 3 anos de idade, nós dizemos que a criança alcança a capacidade do pensar. Isso não significa que antes a criança não pense. Quando nós dizemos que a criança alcança a capacidade de pensar por volta dos 3 anos de idade, é que ela consegue distinguir o eu dela do eu do outro. Geralmente as crianças se referem a ela mesma como uma terceira pessoa. Então, vou me colocar como se fosse uma criança. Fabiana falando até 3 anos de idade. Eu não me referiria a mim mesma dizendo eu vou ao parque. Eu me referiria dizendo a Fabiana, a Fabi, vai ao parque, como sendo uma terceira pessoa.
Então, quando dizemos que a criança alcança a capacidade de pensar aos 3 anos, é porque ela reconhece o eu dela como sendo um eu diferente do outro. E isso é importante porque aí a criança descobre o lugar dela no diálogo e passa a se referir dizendo algo sobre ela usando o pronome eu. Durante todo esse neurodesenvolvimento, também vão acontecendo outras funções e elas vão se estruturando e se estabelecendo com o neurodesenvolvimento também. Então, depois que nós passamos por todas essas etapas do desenvolvimento nas sessões fonoaudiológicas pelo método Padovan, de todo o corpo, dos exercícios das mãos e dos exercícios dos olhos, nós passamos então a fazer diretamente os exercícios que envolvem as funções orofaciais. Antes disso, nós estamos pensando nelas desde o primeiro movimento que fazemos com o corpo. Lá, nós já estamos mexendo numa cadeia muscular que se chama cadeia lingual. E durante toda a realização dos exercícios pelo método Padovan, nós vamos dizendo poemas ou cantando músicas, dependendo da idade e da preferência do paciente. Ao chegarmos nos exercícios diretamente das funções orais, também respeitamos como são essas fases no neurodesenvolvimento. Então, seguimos as funções como elas se desenvolvem na sequência que elas acontecem. Então, começamos com as funções de respiração, de sucção, mastigação e deglutição. E por que passamos por essas fases e essas etapas? E por que estruturamos essas funções? Porque essas funções são consideradas pré-linguísticas, ou seja, elas precisam estar bem estruturadas para quando chegar a idade da fala e da linguagem acontecerem, elas devem estar bem estruturadas e bastante estimuladas. Por quê? Nós falamos utilizando estruturas que são de outras funções. Então, nós falamos utilizando órgãos que foram feitos para respirar, que foram feitos para sugar, que foram feitos para mastigar e que foram feitos para deglutir. Todas essas estruturas, órgãos e funções são consideradas pré-linguísticas porque elas precisam estar bem preparadas, bem estruturadas e bem estabelecidas para que a fala e a linguagem também aconteçam de forma harmoniosa e bem feita. Não há trabalho fonoaudiológico sem que haja uma boa estruturação de todas essas funções. Por isso, um fonoaudiólogo, quando tem uma especialização regrada pelas funções de respiração, sucção, mastigação e deglutição, faz muita diferença no processo terapêutico. Essas funções são estudadas numa pós-graduação. Durante a graduação nós também temos, mas um melhor estudo mais aprofundado nós temos em pós-graduação que vão abordar questões da motricidade orofacial. E aí, a estruturação e o reforço muscular de todas essas funções serão cruciais para que nós consigamos reverter alterações de fala, que haja um problema na produção do que se diz ou na omissão de fonemas que não acontecem ou na fala que está ausente. É muito importante ressaltar que essas funções, a motricidade oral e as funções reflexo-vegetativas orais, não podem deixar de ser feitas, porque sem a passagem por essas funções, não tem como estabelecer fala e linguagem adequadas e bem estruturadas. Por isso, se você precisar de algum atendimento fonoaudiológico,
por haver alguma alteração ou ausência de fala, não hesite em procurar por um profissional fonoaudiólogo. Essa intervenção precisa ser feita de forma presencial. Nós estamos falando de estruturas, de músculos, de órgãos, de funções. Nós não conseguimos acessar tudo isso de forma remota. Outra questão muito importante e primordial é que somente um fonoaudiólogo pode fazer isso. Somente o fonoaudiólogo pode trabalhar com funções que envolvam a fala e a linguagem. Se você precisar de alguma avaliação porque encontra-se com alguma alteração que envolva a fala e a linguagem, procure um fonoaudiólogo.